Eu sempre digo, o presidente pegou o time, nós tínhamos 5 jogadores de seleção, o único que fiquei fui eu de 82. Tinha Baltazar, tinha Paulo Isidoro, tinha o Leão e tinha o Batista. E nós perdemos o Campeonato Brasileiro para o Flamengo e perdemos o Regional. E eles mudaram, me deixaram, o único que mantiveram foi eu, contrataram o Espinosa, que era um ex-jogador da casa, e fizeram como fazia o Grêmio naquela época, uma grande pré-temporada em Gramado. E lá em Gramado se desenhou o ano. O presidente falou o que ele esperava para o ano, Verardi, que era um cara espetacular, nos deu os lineamentos de tudo o que deveria fazer cada jogador e o que deve fazer um jogador do Grêmio, do primeiro momento que chega, assina como se comporta no Grêmio, viajando e tudo aquilo. O perfil. Perfil do jogador. Não, o Verardi era bom. Todos que conhecemos o Verardi sabem que aquilo foi uma instituição, um cara espetacular. E ali nos traçaram todos os lineamentos e depois o Espinosa nos deu o que ele esperava do time, como é que ia ser o trabalho, qual era o espaço e qual era a linha que ele ia se comportar. E que independente do resultado ele tinha uma linha só e ele não ia se afastar da linha. Então eu acho que isso foi o início, já foi marcando aquilo. Um time que se comportou bem, que depois teve contratações, que veio o Tita, que veio do Flamengo e parecia um gaúcho mais jogando com a gente, que foi um cara que aportou muito para o time. Depois, no segundo semestre, veio o Mário Sérgio e veio o Caju para finais. Mas o aporte do Tita no primeiro semestre para a Libertadores e do Mário Sérgio, que foi para todo mundo, foi o melhor jogador da final. O Renato fez os gols, mas quem tomou conta do jogo, quando saiu da ponta e veio para o meio, fez aquela troca, passou o Caju para a ponta e ele se adonou do campo, no meio campo. Foram caras que marcaram muito no que era a estrutura do time. O Mário era maluco assim, como eu conheci ele? Não, o Mário... Porque eu conheci ele meio... Não, eu tive ele como treinador sensacional. Sensacional, só logicamente, às vezes teve alguma confusão que aconteceu na carreira dele, mas ele não era tudo. Mas digo assim, de um cara assim, não, sabe? Um cara de trabalhar... Ele tinha personalidade, né? Porque eu conheci ele. Ele chegou no Grêmio, acho que aos 15 dias, parecia que fazia 4 anos que jogava com a gente. Ele se adaptou no nosso grupo, espetacular, porque o Mário tinha vestiário, ou seja, jogador que tem vestiário, tem convívio e é de grupo. Então, o Mário era de grupo, então, e nós tínhamos um bom grupo, então ele se adaptou e foi espetacular nesses meses que a gente conviveu com ele. Agora, tu teve a oportunidade de jogar o Mundial que não jogou para o Nacional, porque tu ganha a Libertadores e sai. Tu ficou com um gostinho assim de falar, pô... Não, porque naquela época o Mundial era em dezembro passaram para fevereiro, eu já tinha sido vendido em outubro, mesmo que tivesse feito em dezembro. Se não tivesse o Mundialito, o Grêmio já tinha me contratado, ou seja, a não ser que o Nacional dissesse não, só depois de dezembro, que quem sabe o Nacional poderia fazer. Mas bom, na vida... Mas tu teve a revancha depois, né? Na vida tudo não se pode ter. Não pode, sempre, mas tu teve, né, depois. É balanço, se te dão daqui, te tiram de lá. Mas tu abriu a mão, mas aparece depois aí na frente. Sim, depois apareceu, depois, 8 anos depois. Contra Hamburgo, né? Apareceu... Jogo difícil contra os alemães? É difícil. Escola difícil, né? Escola difícil, porque escola que joga fisicamente os 90 minutos iguais, ou seja, que não desiste em nenhum momento, eles têm aquela estrutura daquele jogo, e são pesados, né? Como eu digo, times pesados, time que martela os 90 minutos. É que nós estávamos no momento que fizemos uma preparação especial, nós estávamos num momento especial, fizemos um grande jogo, até foi uma injustiça que quando o Renato estava tendo câmera fora, tomamos um gol faltando 5 minutos, porque senão já teria que ter acabado ali. Mas, bom, depois tivemos a felicidade que o Renato fez o gol. Faz o gol na prorrogação, na prorrogação, e tivemos 2 ou 3 chances mais para matar o jogo, que erramos os gols, mas foi um grande jogo. O Renato era diferente, né? Sim, o Renato era muito potente, muito coisa. Esse sim tinha que... Não, o Renato era um baita profissional. Sim. Logicamente, tinha mídia, tudo que vende a mídia, mas ele era um baita profissional, de que treinava igual a todos, se esforçava igual a todos e queria ganhar como todos, por isso que fez a carreira que fez e o sucesso que fez. Não, ninguém faz a carreira que ele fez por acaso, né? Não, ninguém por acaso, não. Final do 84, aí vocês perdem para o Independente, Argentina. Sim. Acho que foi
Perdemos em Porto Alegre. 0-0 ou 0-1? Não, perdemos 1-0 em Porto Alegre e empatamos 0-0. E 0-0? Nós jogamos a semifinal contra o Flamengo, um terceiro jogo em São Paulo, numa quinta-feira, para ver quem ia para a final. 120 minutos. O empate nos dava a possibilidade a nós. Um jogo, como era o jogo com o Flamengo, sempre grandes jogos, porque eu desde que cheguei ao Grêmio de 81, 84, quando fizemos Grêmio e Flamengo, foram grandes jogos, porque o Flamengo tinha um timaço e o Grêmio jogava, esses jogos o Grêmio jogava, era dos melhores jogos do Grêmio também. E passamos, e aí ficamos sabendo que o Independiente, que estava concentrado, fazia 12 dias nos esperando, tinha marcado para terça-feira o primeiro jogo em Porto Alegre. Eu, como capitão, falei com a direção do clube, de jeito nenhum, não marquem, porque nós não estamos recuperados para terça-feira. Nós acabamos de jogar 120 minutos, adrenalina do que fez esse jogo, nós não vamos dormir hoje para amanhã. Nós vamos começar a dormir de domingo para segunda, nós na terça-feira, marca para sexta-feira o primeiro jogo para nos dar chance, para nós poder correr como o Grêmio corre. O Grêmio tinha feito contratado já uns amistosos para ir para a Europa naquele momento, não quis desfazer aqueles jogos e jogamos em Porto Alegre. Perdemos em Porto Alegre. Depois empatamos lá 0-0, que tivemos a mesma chance que eles tiveram com nós. A bola não entrou, o Guilherme entrou, chutou, passou pelo goleiro, mas tiraram da linha. E aqui na primeira escapada que nós teve, o Burruchaga nos fez o gol. Ah, o Burruchaga? Burruchaga nos fez o gol. Sim, foi uma pena porque nós estávamos em um grande momento e eu acredito que se nós tivéssemos esses 3 dias de diferença, que de descanso, diferente? Totalmente, porque eu conhecia o que era a força do Grêmio e nós não tivemos nunca, tanto que no último minuto, me lembro que no último minuto nós tiramos o segundo gol dele, o Paulo César tirou o gol, eles tocaram 10, 12, 14 vezes, nós sem perna nenhum, nosso time no final, porque a recuperação, só quem sabe o que é adrenalina de jogar uma semifinal contra um time desse, quanto tu leva para recuperar. Sim. Mas bom, foi o que aconteceu. E tem uma história de uma premiação? Nada, a premiação era normal. Não teve nenhum problema assim de nada? A premiação era normal. Acontece que a direção, como perdemos, e a culpa era deles, nos jogou como que nós não tínhamos acertado a premiação. E o erro tinha sido da direção do clube. Ah, tá. Sim, nós jogaram contra a imprensa como que tinha sido como se nosso esforço... Como tinha tido um problema de premiação. Imagina só numa final se tem problema de dinheiro. Só quem não jogou nunca futebol pode entender isso, dizer que numa final tu vai entregar uma final. Não. Mas bom, mas lamentavelmente eles jogaram essa isca para a imprensa e a imprensa logicamente aproveitou e jogou para mim. Alguns torcedores ficaram achando essa besteira que depois se deram conta que não, porque na verdade o que aconteceu foi um erro de direção do clube, pero espantoso. Ou seja, entregaram a definição por não mudar um jogo. Sabe quanto era a cota dos jogos do Grêmio nessa excursão por jogo? $40 mil. $40 mil o Grêmio cobrou por cada jogo, jogamos 3 gols. Ou seja, por atrasar um jogo de $40 mil, entregamos a chance de lutar pelo bicampeonato. De chegar inteiro na final. De jogar pelo bicampeonato.